A nossa conversa de hoje tem que ser sobre as eleições, né? Evidentemente sobre o segundo turno que aí se aproxima, que interessa a todos, a todas nós, brasileiros e brasileiras. E quem acompanha o noticiário nacional e internacional interessa a todo mundo, para um lado ou para outro. Mas antes disso, por favor, lembrem-se de dar likes aqui neste vídeo e nos outros também que ainda não deram, de se inscreverem no canal. Isto é fundamental para dinamizarmos aqui o nosso canal no YouTube, de ativarem o sininho para receber as novidades. Cada vez que entra um vídeo aqui, vocês recebem a notificação imediatamente. De comentarem, os comentários aqui são fundamentais. Vocês percebem, hein? Dê uma olhada aí para ver os outros comentários, como são bacanas, ajudam bastante a pensar esta realidade e chama-nos a todos a nos posicionarmos. E compartilhar os vídeos também. Compartilhem os links para que as pessoas acessem aqui também o nosso canal. É muito importante. Pois bem, em 2017, em plena campanha eleitoral, eu percebi que algumas pessoas começaram a tirar as suas fotos e colocar a dos candidatos ao primeiro turno, depois ao segundo. E lá pelas tantas, um sobrinho meu, pessoa que estimo muito, que quero muito bem, continuo a querer bem, apesar do imenso desvio político e ideológico que ele viveu naquele momento. Não sei como é que está, porque me bloqueou, não pude mais falar com ele. Não citarei o nome dele aqui, mas sim, o primeiro nome, primeira letra do nome dele, D de dado, posso citar. O D, meu sobrinho amado, colocou, em vez da sua foto no WhatsApp, no perfil dele no WhatsApp, colocou a de Jair Bolsonaro. Talvez ele não consiga avaliar, não é questão de opinião política só, porque ou nós caminhamos bem para além da opinião, ou nos perdemos. Então, bem para além da opinião, eu fiquei muito chocado, porque o meu sobrinho é um trabalhador, um invejável trabalhador, um dedicado trabalhador, um exímio e vocacionado motorista de caminhão. O pai dele, meu cunhado, já era motorista, se aposentou como motorista, atravessando com a minha irmã pelos países todos da América, até da América Central, indo para lá no México, transportando riquezas, principalmente dentro do Brasil, ou entre Brasil, Argentina, Chile, os países mais próximos. E o meu sobrinho, muitas vezes, pequenininho, ia com o pai. E ele aprendeu a gostar de caminhão. Aliás, se a gente parar um pouquinho e pensar, o caminhão é fascinante. E quanto mais modernos, mais fascinantes são. Porque as direções são leves, as marchas são fáceis de serem feitas, ar-condicionado, uma série de itens da cabine de caminhão chamam ao conforto do trabalhador, merecidamente. E o meu sobrinho, então, não deu outra, ele se tornou um caminhoneiro, motorista, dedicado, profundo conhecedor da sua profissão, ao ponto de, inclusive, no transporte de ônibus, aí de São Paulo para o Rio Grande do Sul, acabou sofrendo um acidente numa estrada, aí em Curitiba, nas proximidades no Paraná, nas proximidades de Curitiba. O caminhão dele derrapou numa pista com óleo, ele capotou e ele quase morreu, passou por muito tempo em coma no hospital em Curitiba, e de lá depois ele foi para casa, levou tempo em processo de recuperação
e conseguiu sobreviver, parece-me que está bem. Então, levando em conta esta carta, levando em conta esta lista de serviços prestados pelo trabalho dele como jovem trabalhador, me choca que vote em Jair Bolsonaro, mas me choca profundamente, não é pouca coisa, é profundamente mesmo. Porque é contraditório trabalhadores e trabalhadoras votarem em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, além de ser essa pessoa desqualificada, essa pessoa de baixo nível intelectual, essa pessoa de baixíssimo nível pessoal, moral, ele é um aliado, ele é alguém que serve aos interesses do mercado. E quando nós falamos aqui em mercado, nós falamos na pior face do capitalismo, centrado no interesse de comercializar quinquilharias, mas que são produzidas pelos trabalhadores e trabalhadoras. Mercado que é composto pelo sistema financeiro, sobretudo pelos bancos, pelo que se produz nos campos, principalmente o agronegócio, pelo comércio, principalmente pelos grandes supermercados multinacionais, que tomam conta de todos os setores da economia, como a saúde, com a farmacologia, a medicina, clínicas, hospitais, etc. Então, quando nós falamos em mercado, nós falamos em negócios, e negócios são feitos por grandes oligopólios, por grandes grupos que manipulam a economia. E não só manipulam a economia, brigam por causa dos lucros e acumulam cada vez mais lucros, e veem também nesse momento seus lucros vazando cada vez mais. E quanto mais perdem na acumulação de lucros, mais se tornam cruéis exploradores dos seus trabalhadores. E Jair Bolsonaro é um peão dos mais desqualificados exatamente do mercado, desse sistema, que usa de todos os meios a derrubada da Amazônia, a liquidação do Cerrado, do Pantanal, de tudo que pode destruir em favor dos interesses mercantis desses grupos dominantes do mercado. Jair Bolsonaro serve a isso. Por isso que ele desfaz de quilombolas, que ele chama de pesar por arrobas, que ele desfaz dos indígenas, que para ele deveriam ser exterminados como foram exterminados nos Estados Unidos, eu mostrei isso já para vocês. Desfaz dos trabalhadores e trabalhadoras que ele chama de vagabundos. Ele chama de vagabundos. Com as suas organizações como MST, como os sindicatos, como as centrais sindicais, tudo ele quer destruir. Porque o interesse principalmente é fortalecer o mercado. E quando ele se mostra para a sociedade como alguém, entre aspas, bem-sucedido, que faz negócios com dinheiro vivo, sua família, compra imóveis e tudo mais, isso é típico do mercado. O mercado gosta disso. Ele é um bom negociante do mercado. Mas que não tem nenhuma relação de solidariedade profunda, de justiça, de defesa dos trabalhadores. Pelo contrário, todo o comportamento dele é para desfazer da classe trabalhadora. E me surpreende, me dói, que o meu sobrinho, um trabalhador dedicado, explorado, que já sentiu o cheiro da morte, já viu a morte de perto, vote em Jair Bolsonaro. Claro que me dói. Me dói profundamente, principalmente porque ele disse, quando eu o interpelei, mas meu sobrinho,
Mas tu votarás em Bolsonaro? E o que ele me respondeu, sem querer discutir o assunto, sem querer discutir o tema que é discutível. É debatível, sim. É dialogado. Se a gente não discutir isso, vai discutir o quê? O pior é quando a gente não discute essas coisas e passa a brigar uns com os outros quando faltam as coisas na vida e nas casas da gente. O que não é justo. Ele me respondeu: tio, política e religião, cada um tem a sua. Isto é a expressão, ele deve ter ouvido isso, né, na igreja dele. Ele me dá a impressão de participar de alguma igreja dessas, tipo evangelicoides assim. Na igreja dele deve ouvir isso. Política e religião, cada um tem a sua. Negando a essência das duas. Porque política é exatamente o contrário de individualismo. Exatamente o contrário do interesse individual de cada cidadão, de cada pessoa. Política nasceu e cresceu como envolvimento de cidadãos como sujeitos da construção de uma sociedade. A palavra política vem daí. Cidadania, cidade, polis, cidade. Então, o meu sobrinho, assim de forma agressiva até, arrogante até, negou isso, como se ele falasse alguma verdade, como se falasse um dogma intocável. Política, cada um tem a sua. Quando, na verdade, esta frase significa a despolitização da classe trabalhadora. E a despolitização da classe trabalhadora é o afastamento da classe trabalhadora das grandes mobilizações que, em determinados casos, encaminham para as greves como pressão, como mecanismo de pressão poderoso na defesa da proteção dos interesses da classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora despolitizada se desmobiliza. Uma classe trabalhadora desmobilizada se encontra solta nas garras, nas patas, nos dentes da classe dominante do mercado. E o meu sobrinho, sabendo ou não sabendo, provavelmente não sabendo, pregou exatamente isso. Que a classe trabalhadora, cada um tem a sua politicazinha pessoal, individual, guardada. Isto é, que não participe, que não se envolva, que não lute, não se sindicalize, não defenda os seus interesses, não vá para as ruas. Como sempre aconteceu nesse país, quando construímos as grandes universidades, foi por causa da classe trabalhadora que defendeu o ensino gratuito, público e gratuito de qualidade para os seus filhos, por isso defendeu a construção das melhores escolas e as melhores universidades públicas. Quando a Petrobras saiu daí, da luta da classe trabalhadora, quando as grandes indústrias públicas, no tempo de Getúlio, saíram das grandes mobilizações da classe trabalhadora. Mas o meu sobrinho não, nega isso, diz que cada um tem a sua política. Ele entendeu política ali como candidatura, o que é uma redução escandalosa, vergonhosa, distorsiva da noção de política. E quando defende que religião cada um tem a sua, também ele individualiza, ele torna os indivíduos ovelhinhas frágeis, soltas, desarrebanhadas, à disposição dos lobos. É chocante. Mas depois disso eu passei a observar, aí comecei a observar porteiros do prédio onde eu moro que torcem por Bolsonaro. Trabalhadores dos caixas, supermercados, trabalhadoras nas caixas, supermercados que torcem por Bolsonaro. Motoristas de ônibus aqui na nossa cidade torcem por Bolsonaro.
garis com propagandas de Bolsonaro. Isto é, aqueles que são sequestrados torcem pelos seus sequestradores. Aqueles que são roubados torcem por aqueles que lhes roubam. Aqueles que buscam prejudicá-los de todas as maneiras têm o apoio dos prejudicados. E assim, os trabalhadores, cada vez que optam por votar em coisas, em programas como os defendidos por Jair Bolsonaro, votam contra si. É como se fossem os sequestradores, torturados, sem água, sem comida, presos no escuro, sem nenhuma luminosidade, com tudo fechado, janelas fechadas e eles acorrentados. E houvesse eleição entre qual sequestrador deveria controlar a partir dali, eles votassem no pior deles. Então, o meu sobrinho fez isso. E não somente ele. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras fizeram isso. E é preciso pensar nisso sim. Temos esse cérebro para quê? Para pensar. Temos esse cérebro para quê? Para analisar. Temos esse cérebro para quê? Para abrigar a consciência que busca a posição mais justa e do nosso interesse. E a posição mais justa e do nosso interesse nesse momento é a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora nunca é defendida, pelo contrário, é atacada por algozes como o da política defendida por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Então, nesse segundo turno, que se aproxima rapidamente, precisa contar com o nosso voto em Lula, no 13. Evidentemente, para começarmos a abrir, a descontrair esse país, nos libertarmos daqueles com quem vamos conversar e que torcem por Bolsonaro, ou fazem de conta que querem conversar, porque até gostam da gente, e a gente começa a colocar e diz, não, mas Lula teve corrupção no governo dele, mas não provam nada. Mas o casamento de Lula foi um luxo. Mas, meu Deus do céu, o que nós temos a ver com isso? Mas Lula... inventam qualquer coisa sem deixar a gente concluir o raciocínio e concluir as frases. Para um bom entendimento, para uma boa conversa, para um bom diálogo em que uma pessoa fala e a outra escuta, a outra fala e eu escuto. Então, sem tergiversar, nós não temos outro caminho, a não ser, nesse momento, votarmos o 13, votarmos em Lula, votarmos no segundo turno, na única possibilidade que nós temos de reconstruirmos o nosso país com o mínimo de investimento, com o mínimo de paz, com o mínimo de justiça econômica e social para todos nós. Nós precisamos salvar esse país. Quem quer salvar esse país já sabe a indicação em quem votar, por onde votar. Quem quer que esse país se levante e se recupere da situação gravíssima que se encontra, já sabe em quem votar. Aqui nós falamos com toda clareza. Então, por isso, se aproxima o dia 30 e não há como nos extraviarmos, nos enganarmos. E eu peço que vocês digitem aqui embaixo o link que está aqui, que é do site Cartas Proféticas, onde está uma carta que eu escrevi para o meu sobrinho, agora na véspera do segundo turno, e que vocês podem ler, vocês podem compartilhar, podem meditar nessa carta. Ele certamente lerá esta carta, que escrevi com muito carinho para ele, com muito carinho, com muito afeto, mas com muita verdade também. Não há caminho honesto a seguir, senão este do segundo turno agora com Lula. Abraços proféticos e revolucionários.